Olá, pessoas! O vídeo de hoje, que nem já dá pra ver no título, é um vídeo onde a minha mãe desenha e depois eu redesenho o desenho dela. E no final das contas ela acabou desenhando uma ideia que eu dei quando eu tava falando coisas que ela poderia desenhar. Então ela desenhou um palhacinho que ficou bem bonitinho, falando a verdade. A primeira coisa que ela me falou quando eu pedi pra ela desenhar pra mim foi: mas eu não sei desenhar nada. Eu falei: mãe, desenho que você sabe. E ela foi lá e desenhou. E foi bem divertido de fazer. Eu usei um material diferente dessa vez, usei tinta PVA. E eu gostaria muito de ter uma tinta acrílica que não fosse PVA. Por quê? Porque eu já tô falando, já tô colocando a carroça na frente dos bois, né? Porque nem chegou a parte que eu tô pintando ainda. Mas mesmo assim, eu acho que vale o insight aqui. É porque a tinta PVA, ela é uma tinta que é meio plástica. Eu não sei se ela realmente é, mas é essa sensação que ela passa. Então, quando você pinta alguma coisa com ela, seja no papel, seja na madeira ou alguma coisa do tipo, você não vai conseguir passar o lápis em cima dela, uma caneta por cima dela, porque se você fizer isso, o que vai acontecer é que ela vai descascar inteira. Então é bem ruinzinho assim. E aí mais pra frente vocês vão ver o que eu tive que fazer pra melhorar o desenho. Mas falando de agora, ela decidiu um palhacinho com o cabelinho jogado de lado, um daqueles frufrus no pescoço. E eu mudei um pouco, né? Vocês vão ver quando eu comecei a desenhar. Mas ela colocou várias coisas de fundo, estrela, bolinha. E eu não sou muito habituada a fazer fundo, eu sou muito ruinzinha de composição. E dessa vez eu não quis sair muito da minha zona de conforto. Então eu fiz algumas alterações, algumas modificações, mas ainda usando os elementos que ela colocou no desenho. Ela desenhou muito, muito rápido, eu fiquei até surpresa. E foi aí que eu comecei a desenhar. Eu fiz o desenho do mesmo jeito que ela. A única mudança que eu fiz foi que, em vez de fazer ele com os braços abertos, eu decidi fazer como se ele fosse um malabarista. Só que eu percebi que eu tava desenhando os braços numa posição meio esquisita, que parecia errada, e aí eu tentei desenhar de outro jeito, que eu acho que é o jeito mais correto. No final das contas ficou bom, então eu não sei se tá anatomicamente correto ou não, mas tá agradável de olhar, então acredito que esteja certo. Essa linguinha de fora, admito que eu queria não fazê-la, mas acabei fazendo porque ela colocou. E no final das contas eu achei fofinho, uma expressão diferente da blasé que eu sempre faço, então foi divertido. Aqui dá pra ver que, em vez de colocar as estrelas no fundo como ela fez, eu coloquei na roupinha do palhaço. E também, sobre as cores, eu pedi pra ela pintar se ela quisesse, mas ela acabou não pintando. Então depois eu fui lá perguntar pra ela que cores ela tinha pensado. E ela disse as mesmas cores que eram cores que eu não queria usar, mas acabei usando, que são as cores primárias. Só que aí, como eu tive que olhar meio que uma referência pra fazer os braços dele, eu vi que tinha uma foto de estoque de um palhaço que tava usando um macacãozinho, né, padrão, e tinham essas cores nele. Eu decidi seguir as cores que ele usava, e aí eu adaptei pra esse desenho. Nesse momento de fazer sombras, eu gostaria muito de poder fazer as sombras com lápis de cor, de usar um marcador e fazer a sombra com lápis de cor, mas infelizmente eu não tenho marcador. E como eu expliquei antes, o lápis não funciona em cima dessa tinta. Então, tanto a sombra quanto o brilho, quanto esses detalhes, eles têm que ser feitos com a própria tinta. Só que aí que vem, a pior parte pra mim é esse contorno. Porque, tipo, eu tenho muito medo de acabar estragando o desenho com o contorno, principalmente na cor preta, porque ok que com tinta guache, com tinta PVA acrílica, você consegue cobrir o que tá embaixo, mas preto é uma cor muito difícil, então eu sempre fico com receio.
Sim, eu não sei desenhar mãos, mas eu acho que essa aí foi uma boa alternativa. Ficou bem bonitinho, ficou coerente com o desenho. E talvez algum dia eu aprenda. Essa parte de colocar os brilhos eu acho que é tipo uma salvação pro desenho, porque eu nunca acho que tá ficando muito bom. Mas quando eu começo a colocar os brilhinhos em branco, principalmente, eu acho que dá uma revigorada tão grande no desenho que é a minha parte preferida. E eu admito que eu poderia ter escolhido cores melhores pro cabelo, mas como eu já tinha feito assim, eu decidi deixar assim mesmo e não ficar modificando muito. E nas estrelas eu decidi usar essa cola glitter, que eu não sei se esse era um nome que tinha quando eu era criança, mas agora é. E eu fiquei com medo de não secar, porque já teve vezes que eu usei e não secou, e aí acabou estragando tudo. Mas secou, graças a Deus. E eu acho que ficou bem bonitinho no desenho, deu um brilhinho a mais, uma fofurice a mais de ter alguma coisa brilhando. Eu gostei bastante dessa ideia. Aqui eu só quis fazer uma frescurinha porque eu achei que como tinha glitter embaixo, tinha que ter em cima também. Pra dar uma relembrada, esse foi o desenho que minha mãe fez. E foi assim que ele ficou finalizado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!